Antes que meu neto faça um pedido, esta família precisa descobrir... Helena, vá por enquanto. Eu preciso verificar. Eu preciso verificar isso. Faltavam 11 segundos para Davi apagar as 7 velas quando Beatriz arrancou o microfone da mão do animador. 120 convidados estavam reunidos no Jardim do Solar Valença. Havia uma mesa de doces com 8 metros, um bolo de 4 andares e um quarteto de cordas contratado por R$ 12.000. Nada disso impediu o silêncio. Beatriz levantou uma pasta cinza e apontou para Helena, que ainda segurava a faca do bolo. Antes que meu neto faça um pedido, esta família precisa descobrir quem entrou nesta casa para roubá-la. Rafael deu um passo à frente, mas não disse o nome da esposa. Otávio permaneceu perto da janela. Davi olhou para a mãe, depois para a avó, sem entender por que ninguém sorria mais. Beatriz abriu a pasta e exibiu uma folha com a assinatura de Helena. Você tentou transferir o Solar Valença para o seu nome. Helena deixou a faca sobre a toalha branca. Essa página não termina aí. Beatriz bateu os dedos no papel. Termina hoje. Suas malas já estão na entrada. Rafael finalmente falou, mas as palavras que escolheu não a defenderam. Helena, vá por enquanto. Eu preciso verificar isso. Ela o encarou e compreendeu que a casa não fechava as portas por causa daquele documento, e o marido escolhera permanecer do lado de dentro. 2 horas antes, Helena ainda acreditava que conseguiria atravessar o aniversário sem transformar antigas feridas em espetáculo. Tinha acordado às 5h40, conferido a montagem das tendas, pedido que o confeiteiro reduzisse o açúcar do recheio de goiaba e separado uma mesa para 3 colegas de Davi que tinham alergias alimentares. Nenhum desses detalhes apareceria nas fotografias da família, mas eram eles que faziam o menino correr pelo jardim sem medo, com a camisa azul já saindo da bermuda. Beatriz contratara uma decoradora para substituir metade do que Helena escolhera. Trocara os arranjos e mandara retirar da varanda os desenhos feitos pelas crianças, alegando que os investidores esperavam uma recepção à altura do sobrenome Valença. Helena não discutiu, embora tivesse passado 3 noites preparando cada desenho com o filho. Quando encontrou as folhas empilhadas atrás da cozinha, alisou os cantos amassados, guardou tudo numa caixa e voltou ao jardim. Na noite anterior, Davi lhe dissera que queria lembrar daquele aniversário como o dia em que todos ficaram juntos, e Helena repetiu essa frase em silêncio para não responder à sogra. Perto de Beatriz, até o cuidado podia ser tratado como disputa por território, e qualquer discordância acabava transformada numa prova de ingratidão. Rafael chegou antes do meio-dia, vindo de uma reunião emergencial na sede do grupo, ainda com o telefone na mão. Beijou o filho, prometeu passar a tarde sem atender chamadas e, minutos depois, deixou o aparelho vibrando sobre a mesa. Quando encontrou Helena, perguntou se estava tudo bem. Ela quase falou sobre os desenhos retirados, sobre as ordens de Beatriz e sobre o e-mail do auditor independente, mas observou as marcas sob os olhos dele e respondeu apenas que faltava conferir as lembrancinhas. Rafael sorriu com alívio. Depois da festa nós conversamos. A frase já não indicava um momento futuro, apenas exigia que o presente suportasse mais um pouco. Pouco depois, Davi encontrou Helena atrás da mesa de presentes e retirou debaixo da camisa uma folha dobrada. No desenho, o Solar Valença aparecia com janelas amarelas e 3 pessoas de mãos dadas diante da porta. Acima do telhado havia 2 asas abertas, unidas por um círculo. Maurício Azevedo, pai de Helena, usava aquele símbolo em seus projetos. Onde você viu isso? Davi contou que copiara de uma caixa velha no porão, perto da sala onde o avô Augusto guardava documentos. Antes que ela perguntasse mais, Beatriz chamou o neto para as fotografias. Otávio chegou às 2h20 com uma pasta cinza sob o bruçaço, embora não houvesse reunião marcada naquele domingo. Era primo de Rafael, diretor financeiro do Grupo Valença, e o homem procurado quando surgia um problema que não podia aparecer nos relatórios. Cumprimentou Helena e perguntou se ela recebera o comunicado sobre a auditoria. Recebi. Pedi que preservassem os arquivos físicos e digitais desde 2006. A mão dele apertou a pasta, uma medida exagerada para uma revisão interna. Helena sustentou seu olhar. Uma revisão deixa de ser interna quando existem documentos faltando. Otávio sorriu e se afastou. Minutos depois, entregou a pasta a Beatriz, que a abriu no escritório do marido morto.
A primeira página resumia a criação de uma estrutura patrimonial para o Solar Valença. A segunda informava que Helena possuía poderes para solicitar a transferência do imóvel, e sua assinatura aparecia no final. A numeração saltava de 6 para 9, mas Beatriz não se deteve nisso. Desde a morte de Augusto, 8 meses antes, ela sentia que todos se aproximavam para retirar alguma coisa da casa, do grupo ou do nome do marido. Otávio precisou apenas dizer que algumas pessoas confundiam paciência com oportunidade. Quando voltou ao jardim, Beatriz já tomara uma decisão, mas esperou o instante em que ninguém pudesse contestá-la sem escândalo. Helena percebeu a maneira como a sogra circulava entre as mesas, tocando braços e reunindo parentes perto do bolo, como se escolhesse testemunhas para uma sentença. Rafael estava novamente ao telefone, afastado junto às jabuticabeiras, enquanto Otávio conversava com o conselheiro sem tirar os olhos da varanda. Helena pensou em procurar o marido, mas Davi apareceu com o telescópio que recebera do pai e pediu ajuda para montá-lo naquela noite. Ela se ajoelhou, prometeu mostrar Saturno e ajeitou a gola da camisa dele. A festa deveria pertencer ao menino. Durante alguns minutos, decidiu acreditar que os adultos guardariam seus conflitos até que as velas fossem apagadas. Foi sua última concessão. Enquanto caminhava até a mesa principal, percebeu que a pasta cinza já estava sob o braço de Beatriz e que Otávio havia se colocado perto da única saída lateral, como se previsse o que aconteceria. Às 4h17, o animador chamou as crianças. O quarteto interrompeu a música e os celulares se ergueram. Davi fechou os olhos para fazer o pedido. Então Otávio entregou o microfone a Beatriz. Depois da primeira acusação, Helena pediu que a sogra mostrasse a página 7. Beatriz folheou a pasta depressa e respondeu que não receberia ordens dentro da própria casa. Não existe página 7 aí, existe? Otávio avançou um passo, mas parou quando Helena se voltou para ele. Rafael percebeu o movimento, embora não dissesse nada. Beatriz continuou, afirmando que Helena conquistara a confiança de Augusto durante a doença, usara o casamento para entrar nas decisões do grupo e preparara a transferência sem conhecimento da família. Helena esperou até que ela terminasse. Eu assinei esse documento, mas não para tomar esta casa. A primeira parte da frase correu pelo jardim como uma confirmação, e a segunda chegou tarde demais para desfazer o choque. Beatriz ergueu o queixo. Então admite. Helena respondeu que admitia apenas ter protegido um patrimônio que já não pertencia moralmente a uma única família havia muito tempo. Com seu braço e pediu que conversassem no escritório. Não, disse Beatriz. Ela teve meses para conversar. Hoje ela vai embora. 2 seguranças apareceram junto à porta lateral, e atrás deles havia uma mala azul, a mesma usada por Helena na última viagem de aniversário de casamento. Uma funcionária mantinha os olhos baixos ao segurar a alça. Beatriz mandara alguém entrar no quarto do casal e escolher o que a nora poderia levar. Helena olhou para a mala, depois para Rafael. Não pediu que ele enfrentasse a mãe, nem que desmentisse o documento. Fez apenas uma pergunta, porque ainda precisava ouvir a resposta sem intermediários. Você acredita que eu me casei com você para ficar com esta casa? Rafael passou a mão pelo rosto e olhou para os convidados. Eu não sei o que pensar. Preciso ver os documentos completos. Helena aproximou-se o suficiente para que apenas ele e Beatriz escutassem. Os documentos completos sempre estiveram disponíveis para você. Rafael respondeu que aquele não era o momento, que a mãe estava abalada e que seria melhor Helena passar alguns dias fora. Ele falou com voz baixa, tentando parecer razoável, mas aquela razoabilidade apenas tornava a expulsão mais confortável para quem permaneceria. Durante anos, prometera protegê-la quando fosse necessário. Quando o necessário chegou, pediu que ela facilitasse a própria saída. Davi começou a chorar sem fazer barulho, e isso impediu Helena de responder como Beatriz esperava. Ela se abaixou, limpou com o polegar a cobertura de chocolate perto da boca do filho e explicou que os dois dormiriam na casa da avó Lúcia naquela noite. Eu fiz alguma coisa ruim? Helena segurou o rosto dele entre as mãos. Você não fez nada. Os adultos estão discutindo assuntos que deveriam ter resolvido sem colocar você no meio. Beatriz declarou que Augusto ficaria no Solar Valença, pois aquela era a casa dele, e Rafael tinha os mesmos direitos como pai. Helena se levantou devagar. Davi vai comigo porque está assustado.
e Rafael sabe que eu jamais o impediria de ver o filho. O marido confirmou com um movimento quase imperceptível. Beatriz chamou o menino, mas ele se escondeu atrás da mãe. Helena não usou o gesto para feri-la. Pediu que Davi se despedisse. Ele abraçou a avó por poucos segundos, sem soltar a mão de Helena, enquanto o bolo permanecia diante deles com as velas ainda acesas. Antes de atravessar o jardim, Helena retirou do bolso 2 chaves presas ao mesmo aro. Uma era moderna, feita para a fechadura eletrônica da entrada lateral. A outra era de prata envelhecida, estreita, com as letras MA gravadas perto da cabeça. Rafael reconheceu a primeira, mas não a segunda. Helena separou a chave da casa e a colocou sobre a mesa, ao lado da pasta. A de prata permaneceu em sua mão. Você está fazendo teatro, disse Beatriz, embora sua voz já não tivesse a mesma firmeza. Helena olhou para a fachada, para as janelas restauradas e para a porta de madeira que o banco quase lacrara 2 anos antes. A casa esteve a 48 horas de ser tomada por uma dívida que nenhum de vocês conhecia. Otávio empalideceu. Rafael se voltou para ele. Ela continua pertencendo à família, porque alguém aceitou perder mais do que vocês seriam capazes de devolver, completou Helena. Beatriz abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. Pela primeira vez naquela tarde, a pasta pareceu pesada demais em suas mãos. Na escadaria, Rafael alcançou Helena e pediu que esperasse. Pela primeira vez, parecia disposto a dizer algo que não fosse um adiamento. Mas o motorista já colocava a mala no porta-malas, e Davi tremia ao lado da mãe, enquanto apertava o desenho contra o peito. Rafael segurou a porta do carro e afirmou que descobriria o que havia acontecido. Helena respondeu que ele sempre descobria as coisas depois que alguém já pagara o preço por sua demora. Não transforme nosso filho em uma guerra, pediu ele. Ela sustentou seu olhar. Eu não vou, mas também não vou ensiná-lo que amar uma família significa aceitar ser humilhado por ela. Davi chamou o pai, e Rafael se inclinou para abraçá-lo, prometendo telefonar antes de dormir. Quando se afastou, viu a ponta do desenho saindo das mãos do menino e reconheceu o símbolo das 2 asas. Já o tinha visto antes, gravado numa caixa de projetos que Augusto nunca permitira que ninguém abrisse, embora dissesse que ali existiam apenas papéis sem valor. Rafael não lembrava quando vira a marca pela primeira vez, mas sabia que ela não pertencia à imaginação de uma criança. O carro deixou o Solar Valença às 4h53. Enquanto as 7 velas derretiam sobre a cobertura. Beatriz mandou a música recomeçar, mas nenhum convidado voltou a conversar com naturalidade. Otávio tentou recolher a pasta, porém Rafael chegou primeiro. Virou as folhas uma a uma e encontrou o salto na numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Onde estão a 7 e a 8? Otávio respondeu que provavelmente não faziam parte da cópia recebida, mas Beatriz o interrompeu, afirmando que ele lhe entregara o material completo. Rafael levantou os olhos. O silêncio entre os 3 já não protegia ninguém. Sobre a mesa, ao lado da chave devolvida por Helena, havia uma anotação quase apagada no rodapé da 6ª página. A cláusula seguinte deveria identificar o beneficiário definitivo da estrutura patrimonial. O nome fora removido da cópia. Na estrada para Santos, Davi adormeceu com a cabeça apoiada no braço da mãe, ainda vestido para uma festa que não terminara. Helena abriu o desenho e observou novamente as 2 asas sobre o telhado. Debaixo da casa, quase escondidas pelo vinco, havia 4 letras que o menino copiara da caixa encontrada no porão. MA, 2 caracteres pequenos, mas suficientes para ligar o nome de Maurício Azevedo a uma propriedade que os Valença juravam ter construído sozinhos. Helena fechou a mão em torno da chave de prata. Durante 8 meses, mantivera aquela porta trancada para cumprir a última promessa feita a Augusto, preservando a memória de um homem que decidira reparar tarde demais o que destruíra muitos anos antes. Depois do que acontecera diante de 120 pessoas e do próprio filho, ela não tinha motivo para continuar protegendo os mortos. No fundo do Solar Valença, atrás de uma fechadura que apenas aquela chave podia abrir, existiam documentos capazes de explicar por que a casa quase fora perdida, quem realmente a salvara e qual família a havia roubado primeiro. O apartamento de Lúcia ficava no 3º andar de um prédio antigo em Santos, a 6 quadras da praia, e ainda guardava o cheiro de café torrado que parecia preso às cortinas desde os anos em que Helena voltava da escola
e encontrava a mãe sentada junto à janela, costurando barras de vestidos para completar a renda da família. Davi acordou no sofá pouco depois das 7, confuso com o ventilador de teto, com os móveis menores e com a ausência dos corredores largos do Solar Valença, mas não perguntou quando voltariam para casa. Perguntou apenas se a avó, Beatriz, continuava gostando dele. Helena desligou a chaleira, ajoelhou-se diante do filho e explicou que os adultos podiam errar mesmo quando amavam alguém, e nada do que acontecera na festa mudava o carinho que o pai, a avó ou qualquer outra pessoa sentia por ele. Davi mexeu na barra da camisa, que ainda usava desde o aniversário. Então por que ela mandou a gente embora? Helena demorou alguns segundos antes de responder, porque não queria transformar uma mentira confortável numa lembrança permanente. Ela acreditou numa coisa que não era verdade e decidiu antes de escutar. Mas isso é um problema dos adultos, não seu. O menino assentiu sem parecer convencido, e Helena entendeu que proteger uma criança não significava esconder toda a dor, mas impedir que ela carregasse uma culpa que não lhe pertencia. Depois que Davi tomou banho e adormeceu novamente no quarto, onde Helena passara a adolescência, ela abriu o computador sobre a mesa da cozinha e encontrou 183 notificações em sua conta profissional. Uma fotografia tirada no jardim do Solar Valença circulava em páginas de fofoca econômica, mostrando o momento em que os seguranças colocavam sua mala no carro, e a legenda afirmava que a arquiteta teria tentado tomar a mansão da família do marido por meio de uma manobra patrimonial. Entre os comentários havia insultos, montagens e mensagens enviadas por pessoas que nunca tinham ouvido sua voz, mas falavam com a certeza de quem acreditava conhecer toda a história. Uma cliente de Campinhas cancelara a restauração de um casarão, alegando que precisava proteger a reputação do projeto, enquanto outro contratante pedira uma reunião para esclarecer se Helena estava envolvida em fraude. Ela leu tudo sem responder, salvou as publicações e encaminhou os links ao advogado. Quando fechou a tela, percebeu que a mão direita permanecia apoiada sobre o mouse com tanta força que os dedos tinham perdido a cor. Durante anos, vira o nome de Maurício Azevedo ser reduzido a uma acusação repetida por estranhos, e agora o mesmo mecanismo avançava sobre ela com uma velocidade que seu pai jamais conhecera. O passado não estava voltando por acaso. Alguém o estava conduzindo. Naquela mesma manhã, no 21º andar da sede do Grupo Valença, Otávio apresentou ao conselho uma versão simples do problema, construída para caber em poucas frases e dispensar perguntas difíceis. Disse que Helena retirara o consentimento necessário para a renovação de uma garantia, e 3 bancos haviam suspendido temporariamente a análise de uma linha de crédito de R$ 140 milhões, e que a empresa corria o risco de atrasar pagamentos fornecedores caso a situação não fosse resolvida em 72 horas. Não explicou que a garantia dependia de uma estrutura patrimonial vinculada ao acordo assinado por Augusto, nem que Helena tinha o direito de interrompê-la diante de qualquer suspeita sobre a integridade dos documentos. Beatriz ouviu tudo da cabeceira da mesa e interpretou cada número como prova de vingança. Ela esperou sair daquela casa para nos estrangular, disse, enquanto Rafael folheava a cópia entregue na festa. A ausência das páginas 7 e 8 permanecia evidente, assim como uma diferença quase imperceptível na marca digital da assinatura anexada à última folha. Otávio alegou que os bancos trabalhavam com versões distintas e que pequenos desalinhamentos aconteciam durante a conversão de arquivos. Rafael não respondeu. Conhecia o primo havia 30 anos e sabia que Otávio nunca chamava uma divergência de pequena quando ainda não tinha uma explicação segura. Pouco antes do meio-dia, a assessoria jurídica do grupo telefonou para Helena. A advogada falou em tom educado, mencionou a urgência da folha de pagamento e pediu que ela assinasse uma confirmação provisória, válida por 90 dias. O conselho esclarecia o incidente ocorrido no aniversário. Helena escutou até o fim e perguntou se o Grupo Valença havia divulgado alguma nota negando as acusações feitas por Beatriz diante de 120 convidados. A resposta veio depois de uma pausa. A empresa considerava o episódio um assunto familiar. Mas a minha assinatura deixou de ser familiar quando vocês precisaram dela para liberar 140 milhões,
disse Helena, sem elevar a voz. A advogada insistiu que a suspensão podia prejudicar funcionários que nada tinham a ver com a discussão. E aquela era exatamente a pressão que Helena temia, porque a empresa sempre colocava trabalhadores entre seus erros e suas consequências. Ela respondeu que não retirara definitivamente a garantia, mas só voltaria a autorizar qualquer operação depois que um auditor independente confirmasse a integridade dos arquivos e a destinação dos recursos. Também exigiu uma comunicação formal, reconhecendo que o documento exibido por Beatriz estava incompleto. A advogada prometeu levar as condições ao conselho, mas antes de desligar perguntou se Helena compreendia o impacto da decisão. Compreendo melhor do que vocês, respondeu ela. Foi por compreender esse impacto que aceitei assinar da primeira vez. Rafael chegou a Santos no início da tarde, dirigindo sozinho e sem avisar, como se a ausência de motorista transformasse a visita numa conversa íntima em vez de uma tentativa de controle. Helena o encontrou diante da porta com a mesma roupa da véspera, os cabelos desalinhados e a pasta cinza debaixo do braço. Durante um segundo, ela teve vontade de permitir que ele entrasse sem perguntas. Não porque tivesse esquecido o que acontecera, que o corpo reconhecia hábitos antes que a dignidade os corrigisse. Abriu apenas o espaço necessário para passar e pediu que falassem na padaria da esquina, pois Davi dormia. Rafael começou dizendo que o filho precisava voltar à rotina e que a presença de Helena no Solar Valença evitaria novas especulações. Ela ouviu enquanto mexia o café que não pretendia beber. Você veio me buscar ou veio buscar a garantia? Rafael afastou a xícara. Disse que queria a família de volta, mas que o grupo não suportaria uma crise prolongada. Helena então explicou que não retornaria a uma casa onde o direito de permanecer dependia do humor de Beatriz e da disposição do marido para enfrentar um conflito. Rafael respondeu que a mãe agira sob pressão e que ele tentava impedir uma ruptura maior. A ruptura aconteceu quando você me pediu para facilitar a minha própria expulsão, disse Helena. Tudo o que veio depois é apenas o barulho da porta fechando. Rafael abriu a pasta e colocou diante dela a folha assinada, afirmando que havia algo que Helena ainda não lhe contara. Queria saber por que Augusto lhe dera poderes sobre o Solar Valença, por que o nome dela surgia numa estrutura criada meses antes da morte do pai e por que ninguém da família fora informado. Helena examinou a cópia e apontou a diferença na assinatura eletrônica, uma sequência alterada no código de validação que não existia no documento original. Rafael aproximou a folha do rosto, mas disse que aquilo não respondia à pergunta principal. Ela reconheceu que firmara um acordo com Augusto e que o conteúdo era mais amplo do que a proteção da casa, porém se recusou a revelar todos os detalhes antes que os arquivos fossem preservados. Meu pai confiou em você, disse Rafael. Helena levantou os olhos. Seu pai confiou em mim porque sabia o que tinha feito. A frase atingiu um ponto que ele ainda não conseguia nomear. Rafael perguntou se Augusto cometera algum crime contra ela, e Helena respondeu que algumas destruições eram praticadas com contratos, silêncio e pessoas dispostas a olhar para o outro lado, dado o restante naquele instante. Mas ainda havia uma parte dela presa à promessa feita no hospital, quando Augusto pedira tempo para corrigir o passado, sem derrubar milhares de empregos junto com seu nome. Quando voltaram ao apartamento, Davi já estava acordado e sentado no chão do quarto, com uma caixa de fotografias de Lúcia. O menino correu para abraçar o pai, mostrou um carrinho antigo e depois retirou uma imagem amarelada que encontrara entre retratos de família. Dois homens jovens usavam capacetes diante de uma estrutura de concreto ainda incompleta. Um deles era Augusto Valença, o outro era Maurício Azevedo. No verso, havia uma data de 26 anos antes e uma frase escrita pela mãe de Helena, dizendo que aquele era o dia em que Maurício acreditara ter encontrado um sócio para a vida. Rafael segurou a fotografia por tempo demais. Davi perguntou por que o avô Augusto guardava outra cópia no quarto trancado do porão, a mesma sala onde encontrara o símbolo das duas asas. Helena se voltou para o filho. Ele explicou que entrara ali meses antes com o avô, quando Augusto ainda conseguia caminhar sem ajuda, e vira a fotografia sobre uma mesa, ao lado de uma caixa marcada com as letras MA.
Rafael perguntou por que nunca ouvira o nome de Maurício dentro de casa. Helena respondeu que essa era uma pergunta que deveria ter feito ao pai enquanto ele estava vivo, mas que ainda podia procurar a resposta nos arquivos que Otávio parecia tão ansioso para controlar. Berta alterou o tom da visita, embora não resolvesse o que existia entre os dois. Rafael pediu para levar a fotografia, mas Helena permitiu apenas que a digitalizasse, porque aprendera cedo demais o que acontecia quando documentos importantes saíam das mãos de quem precisava deles. Enquanto ele usava o telefone, Davi mostrou outro papel encontrado na caixa, uma antiga folha de despesas do Grupo Valença, enviada por engano ao endereço de Lúcia. Entre pagamentos de fornecedores e taxas de manutenção, aparecia uma transferência mensal para o Instituto Azevedo. O valor naquele ano era de R$ 84 mil, dividido em 12 parcelas, e a descrição mencionava formação técnica e preservação de acervo. Rafael reconheceu o nome, pois vira a mesma rubrica em relatórios recentes, sempre descrita por Otávio como compromisso legado sem relevância estratégica, ou que o Instituto ainda não funcionava plenamente e que Augusto pretendia anunciá-lo quando concluísse a reorganização do grupo. Por que ele usaria o sobrenome do seu pai? Rafael perguntou. Helena guardou a folha na caixa, porque havia uma dívida que não podia ser paga apenas com dinheiro. Davi observava os dois, e ela encerrou o assunto antes que o menino percebesse que os avós ocupavam lados opostos de uma história muito mais antiga do que ele. No Solar Valença, Beatriz entrou no antigo escritório do marido procurando uma cópia integral do acordo, mas encontrou gavetas vazias e pastas reorganizadas. Desde o funeral, permitira que Otávio assumisse os documentos financeiros, pois acreditava que Rafael precisava concentrar-se na operação do grupo e que ela própria não tinha condições de enfrentar números. Atrás de uma fileira de livros, descobriu um caderno preto com anotações de Augusto, muitas delas reduzidas a datas, iniciais e frases que pareciam escritas para alguém que já conhecia o contexto. Numa página marcada por uma fita desbotada, havia uma única linha. A casa continua de pé porque ela aceitou menos. Beatriz leu 2 vezes, tentando decidir quem era ela e o que significava menos. Quando Otávio entrou sem bater, retirou o caderno de suas mãos com delicadeza excessiva e disse que Augusto escrevia coisas confusas durante a doença. Beatriz perguntou se Helena financiara alguma parte da reestruturação. Ele respondeu que não, que ela apenas possuía direitos usados para pressionar a família. Ainda assim, ao fechar o caderno, Otávio cobriu a frase com a palma da mão, e Beatriz percebeu o gesto. No fim da tarde, Rafael recebeu uma mensagem do diretor de risco de um dos bancos, informando que a suspensão não fora provocada apenas pela recusa de Helena, mas também por inconsistências detectadas na documentação enviada pelo Grupo Valença. O banco pedira o anexo original, e Otávio fornecera uma cópia cuja assinatura eletrônica não correspondia ao arquivo registrado meses antes. A informação não provava fraude, mas eliminava a versão de que Helena criara sozinha a crise. Rafael ligou para o primo e perguntou por que o conselho não fora avisado. Otávio respondeu que o problema técnico já estava sendo resolvido e acusou Helena de alimentar suspeitas para obter vantagem. Rafael olhou para a fotografia digitalizada de Augusto e Maurício. Qual vantagem ela teria ao recusar dinheiro que poderia exigir? Houve silêncio do outro lado. Otávio então disse que pessoas ressentidas nem sempre agiam por vantagem financeira. Rafael desligou sem responder, porque a frase parecia ensaiada para transformar qualquer prova de sacrifício numa nova forma de culpa. Helena passou a noite reunindo contratos, mensagens e registros de acesso que guardara desde o início da reestruturação. Não pretendia atacar o grupo nem expor imediatamente o nome de Augusto, mas compreendia que continuar calada permitiria que Otávio definisse a história antes que os fatos fossem examinados. Às 22h16, enviou ao conselho, bancos envolvidos e ao escritório responsável pela custódia documental uma notificação formal exigindo a preservação de todos os arquivos físicos e digitais relacionados ao Solar Valença, ao Instituto Azevedo, às garantias financeiras e aos projetos desenvolvidos entre Augusto e Maurício. Também solicitou o bloqueio de qualquer eliminação de e-mails, alterações de metadados ou retirada de caixas do arquivo central.
Rafael recebeu a mensagem ainda dentro do carro, estacionado diante do prédio, sem coragem de voltar e sem conseguir partir. Minutos depois, o sistema interno registrou uma tentativa de acesso remoto ao depósito documental usando as credenciais de Otávio. A solicitação foi negada por causa da ordem recém-enviada. Na tela de Helena apareceu o alerta com horário, localização e identificação do usuário. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, observando o nome do homem que entregara a pasta a Beatriz. O silêncio que prometera proteger uma família acabava de salvar os documentos que poderiam destruí-la. Rafael voltou ao Solar Valença pouco depois da meia-noite, quando a casa já parecia ter recolhido todos os ruídos para dentro das paredes. Beatriz permanecia acordada no antigo quarto do casal, e Otávio ainda enviava mensagens ao conselho. Mas nenhum deles sabia que Rafael carregava no bolso a chave de prata que Helena deixara naquela manhã, na recepção da sede, dentro de um envelope sem qualquer explicação. A chave era pequena demais para abrir uma porta principal e antiga demais para pertencer ao sistema moderno da casa. As letras MA, gravadas perto da cabeça, gastas nas bordas por anos de uso. Durante muito tempo, Rafael acreditara que conhecia cada corredor daquele lugar, mas naquela noite desceu ao porão como alguém entrando na propriedade de outra família. No fim da escada havia uma sala estreita, fechada desde a doença de Augusto, onde caixas de projetos, contratos e fotografias tinham sido empilhadas sem ordem aparente. A fechadura do armário de aço não aceitava nenhuma das chaves da casa. A de prata girou na primeira tentativa. Dentro havia um tubo de papel vegetal, 3 cadernos pretos e uma caixa marcada com o símbolo das 2 asas. Rafael entendeu, antes mesmo de abrir o primeiro desenho, que o nome do homem apagado daquela casa ainda permanecia em todos os lugares que a família preferira não olhar. O projeto original ocupava quase toda a mesa quando Rafael o desenrolou. As linhas mostravam a estrutura do primeiro grande empreendimento do Grupo Valença, um conjunto empresarial erguido 26 anos antes na região portuária de Santos, conhecido por ter salvado a companhia de uma crise que quase a levou à falência. Na margem inferior, abaixo do símbolo das 2 asas, estava escrito em tinta azul: Maurício Azevedo, arquiteto responsável pela solução estrutural. Procurou a versão registrada nos arquivos digitais e encontrou o mesmo projeto com o nome de Augusto Valença no campo de autoria, enquanto Maurício aparecia apenas como consultor temporário. As medidas, as anotações técnicas e até uma pequena correção feita à mão haviam sido copiadas. Nada ali podia ser explicado como um erro de transcrição. Em outra pasta, Rafael encontrou cartas nas quais Maurício exigia reconhecimento e alertava que não assinaria relatórios que transferissem para ele a responsabilidade por falhas ocorridas durante a execução. A resposta de Augusto nunca fora enviada. Estava dobrada dentro de um caderno, com uma frase riscada tantas vezes que o papel quase se rompera. Se eu disser a verdade agora, o grupo cai, os empregados perdem tudo e minha família nunca me perdoa. Rafael leu aquelas palavras sentado no chão do porão, enquanto a imagem do pai que conhecera começava a se separar do homem que deixara aquelas páginas escondidas. Cadernos seguintes mostravam que Augusto tentara corrigir o passado sem jamais aceitar o custo completo da verdade. Havia anotações sobre reuniões com Helena, cálculos de indenização, instruções para criar o Instituto Azevedo e diversas versões de um comunicado que nunca foi publicado. Em uma página datada de 2 anos antes, Augusto escreveu que Helena poderia exigir 280 milhões de reais, mas aceitara uma estrutura que preservava empregos, mantinha contratos em andamento e impedia a venda do Solar Valença. Em outra, registrou a frase que Beatriz encontrara no escritório: a casa continua de pé porque ela aceitou menos. Rafael fechou o caderno e apoiou as mãos sobre a mesa, tentando respirar sem fazer barulho. Helena não apenas conhecia o crime contra o pai. Ela tivera poder suficiente para arrastar a família inteira para uma disputa pública e escolhera não fazê-lo. Ainda assim, ele a deixara sair diante de 120 pessoas como se fosse uma intrusa. Ao ouvir passos no corredor, guardou parte dos documentos numa pasta e trancou o armário. Beatriz surgiu na porta usando um robe escuro e perguntou o que ele fazia ali. Rafael mostrou apenas a fotografia de Augusto com Maurício. Palideceu.
mas respondeu que homens de negócios trabalhavam juntos o tempo todo e que aquilo não provava nada. A rapidez da defesa revelou que ela temia exatamente o que ainda se recusava a admitir. Na manhã seguinte, Helena recebeu a ligação do escritório responsável pela restauração do Teatro Atlântico, um projeto de 4 anos que ela conquistara depois de participar de 3 etapas de seleção. O diretor falou durante 6 minutos sobre confiança institucional, exposição pública e necessidade de evitar riscos reputacionais, antes de comunicar que o contrato seria suspenso até que as acusações envolvendo o Grupo Valença fossem esclarecidas. Tou sem interromper e pediu que a decisão fosse enviada por escrito. Quando desligou, permaneceu diante da janela da cozinha com o telefone apoiado na palma da mão. Aquele trabalho significava mais do que honorários. O teatro havia sido o primeiro prédio que Maurício mostrara à filha, quando ela ainda tinha 8 anos, dizendo que uma construção antiga só permanecia viva quando alguém se recusava a tratá-la como ruína. Agora o nome de Helena era afastado do mesmo lugar pelo tipo de acusação que destruíra a carreira dele. Poucos minutos depois, novas matérias apareceram. Uma fonte anônima afirmava que ela usava uma antiga disputa profissional do pai para extorquir a família do marido. Outra dizia que a suspensão da garantia ameaçava milhares de empregos. Nenhuma mencionava que os documentos apresentados no aniversário estavam incompletos, nem que o banco identificara inconsistências na assinatura eletrônica enviada por Otávio. A campanha não tinha o tom impulsivo de Beatriz. Era organizada, gradual e cuidadosa. As primeiras publicações apresentavam Helena como uma mulher ambiciosa. As seguintes acrescentavam números, citavam fontes do mercado e insinuavam que ela escolhera o aniversário do próprio filho para pressionar a família. Quando seu advogado obteve os registros preliminares, descobriu que o primeiro texto fora enviado por uma assessoria contratada por uma empresa intermediária ligada ao diretor financeiro do grupo. Ainda não era prova suficiente para acusar Otávio publicamente, mas era bastante para mostrar que alguém transformara a humilhação no jardim em estratégia. Davi estava na sala montando um quebra-cabeça quando perguntou por que a fotografia da mãe aparecia tantas vezes no telefone de Lúcia. Helena desligou a tela e sentou-se ao lado dele. Explicou que algumas pessoas estavam contando apenas uma parte da história e que ela precisaria dizer a parte que conhecia, mesmo que isso trouxesse lembranças difíceis. O menino encaixou 2 peças e perguntou se falar a verdade faria a avó deixar de gostar deles. Helena respondeu que a verdade não obrigava ninguém a parar de amar, mas às vezes mostrava que o amor vinha sendo usado para esconder coisas que precisavam mudar. Rafael chegou a Santos no fim da tarde com cópias dos desenhos e páginas dos cadernos. Não pediu que Helena voltasse. Dessa vez, colocou os documentos sobre a mesa e disse que Maurício fora o verdadeiro autor do projeto que construíra a reputação dos Valença. Helena não demonstrou surpresa. Passou os dedos sobre a assinatura do pai, como se confirmasse que o nome ainda estava inteiro em algum lugar. Rafael explicou que encontrara cartas, anotações e provas de que Augusto planejara reconhecer a fraude, mas morrera antes de publicar o comunicado. Ele não morreu antes, disse Helena. Ele adiou por 24 anos e ficou sem tempo. Rafael aceitou a correção em silêncio. Depois contou que queria divulgar uma nota afirmando que ela nunca tentara tomar a casa e que os documentos exibidos por Beatriz estavam incompletos. Helena perguntou se a nota também diria que Augusto usara o trabalho de Maurício, transferira a responsabilidade para ele e permitira que seu nome fosse destruído. Rafael desviou os olhos para os desenhos. Precisamos verificar cada detalhe antes de acusar um homem morto. Helena recolheu as folhas e respondeu que o pai dela também estava morto, mas ninguém exigira prudência quando o acusaram. Rafael tentou explicar que um comunicado precipitado podia derrubar contratos, provocar demissões e comprometer a investigação. Helena reconhecia o risco porque passara 2 anos calculando cada consequência ao lado de Augusto, mas também sabia que a prudência sempre fora a palavra escolhida pelos Valença, quando a verdade ameaçava o sobrenome da família. Você pode me defender sem destruir a memória dele, disse Rafael, propondo uma nota que reconhecesse a validade do acordo e negasse qualquer intenção de apropriação. Helena olhou para o marido durante alguns segundos,
observando o homem que finalmente chegara com parte da verdade, mas ainda queria escolher qual parte teria permissão para existir. Isso não é me defender. É pedir que eu continue carregando a culpa para que seu pai pareça menos culpado. Rafael afirmou que não estava escolhendo Augusto. Helena empurrou para ele a cópia da carta não enviada. Está escolhendo agora. A reputação de um homem morto continua valendo mais para você do que a dignidade da mulher que está viva diante de você. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com o cansaço de quem já esperara demais. Na mesma noite, Beatriz chamou Otávio ao Solar Valença e colocou sobre a mesa os comprovantes que encontrara entre os documentos de Augusto. Durante 2 anos, impostos atrasados, seguros e despesas de conservação da casa tinham sido pagos por uma conta vinculada à estrutura assinada por Helena. Tal ultrapassava 3.400.000 reais. Otávio respondeu que os valores eram parte de uma estratégia para aumentar a influência dela sobre o patrimônio. Mas Beatriz perguntou por que alguém que pretendia tomar a casa permitiria que ela continuasse morando ali com proteção vitalícia. Ele então disse que a cláusula podia ser revogada e que Helena estava usando a dívida moral da família como arma. Beatriz segurou os recibos sem conseguir encontrar o mesmo conforto de antes nas explicações do sobrinho. Recordou a mala azul diante dos convidados, o bolo derretendo e Helena afirmando que alguém aceitara perder mais do que eles poderiam devolver. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse transformado a própria vergonha em certeza antes de conhecer os fatos. Mesmo assim, não telefonou. Admitir dúvida significaria admitir que expulsara a nora no aniversário do neto por causa de um documento que não lera inteiro, e o orgulho ainda parecia uma parede mais segura do que a verdade. Enquanto isso, Rafael solicitou ao setor de tecnologia os registros de acesso ao acordo original. O relatório mostrava que Otávio abrira o arquivo completo 3 dias antes da festa, baixara os anexos e gerara uma versão reduzida na manhã do aniversário. 14h07, poucos minutos antes de chegar ao Solar Valença, ele enviara o documento para um endereço pessoal. O mesmo relatório indicava que as páginas 7 e 8 continham a identificação do fundo patrimonial e as condições de uso da garantia. Rafael ligou para o primo e perguntou por que ele omitira justamente as páginas que explicavam o destino da casa. Otávio respondeu que preparara um resumo para Beatriz e que não esperava que ela o apresentasse publicamente. Rafael perguntou por que o resumo preservava a assinatura de Helena, mas removia as cláusulas que limitavam qualquer benefício pessoal. Do outro lado, Otávio demorou a responder. Depois disse que Helena já havia manipulado Augusto e agora manipulava Rafael por meio da culpa. Você acessou o acordo antes da festa, afirmou Rafael, e tentou entrar nos arquivos depois da ordem de preservação. Otávio encerrou a ligação sem negar. No dia seguinte, o cartório responsável pela custódia enviou confirmação de que existia um anexo integral registrado sob protocolo próprio, incluindo as 2 páginas ausentes. O documento não poderia ser liberado imediatamente por causa da disputa sobre a representação do espólio de Augusto, mas sua existência, data e sequência numérica foram confirmadas oficialmente. Helena anexou essa resposta ao pedido de auditoria independente que preparava desde a noite anterior. O texto exigia revisão completa das garantias, das empresas intermediárias, dos pagamentos ao Instituto Azevedo e das alterações feitas nos arquivos após a doença de Augusto. Também suspendia temporariamente qualquer uso de seus direitos como garantia até que a origem e a destinação dos recursos fossem verificadas. Antes de enviar, Helena releu o trecho em que autorizava os auditores a examinar documentos relacionados ao processo que destruíra Maurício. Aquela decisão tornaria públicos relatórios, cartas e acusações que passara anos tentando esquecer. Significava abrir o último quarto, onde a família Azevedo ainda escondia a própria vergonha. Helena manteve o cursor sobre o botão por quase 1 minuto, até lembrar a mão de Davi apertando a dela diante do bolo. Então enviou. O pedido chegou ao conselho às 9h32, acompanhado das provas de acesso de Otávio, da confirmação do cartório e dos registros da assessoria, que iniciara a campanha contra Helena. Os bancos suspenderam qualquer nova operação vinculada ao Solar Valença, até a conclusão da auditoria.
Otávio acusou Helena de levar uma disputa doméstica para dentro da empresa, mas um conselheiro perguntou por que o diretor financeiro acessara e reduzira o documento sem autorização formal. Beatriz permaneceu em silêncio. Rafael então colocou sobre a mesa o projeto original de Maurício e a versão alterada com o nome de Augusto. Contudo, porque ainda lhe faltava coragem para pronunciar em voz alta a acusação completa. Mas disse que o conselho precisava preservar cada caixa do porão e impedir a remoção de qualquer arquivo. Ao sair da reunião, encontrou no corredor uma mensagem de Helena. Ela não pedia que ele escolhesse entre as duas famílias. Dizia apenas que a verdade já existia antes de qualquer escolha e que continuar adiando não a tornaria menos destrutiva. Aquela tarde, Helena gravou uma declaração curta para os clientes e funcionários que dependiam de seu trabalho. Não acusou Beatriz, não mencionou o casamento e não revelou detalhes que ainda estavam sob análise. Disse apenas que o documento exibido no aniversário estava incompleto, que uma auditoria independente havia sido solicitada e que sua decisão de suspender a garantia buscava impedir o uso de arquivos inconsistentes. Depois acrescentou algo que não planejara escrever. Explicou que o nome de Maurício Azevedo fora retirado de um projeto decisivo para o Grupo Valença e que ela não continuaria aceitando silêncio como condição para proteger pessoas que protegeram a verdade. A gravação durou 2 minutos e 28 segundos. Quando terminou, Helena não a publicou imediatamente. Ficou olhando para a imagem parada do próprio rosto na tela, reconhecendo nos olhos a mesma cautela que vira tantas vezes no pai. Pressionou o botão de envio. Do outro lado da cidade, no porão do Solar Valença, Rafael abriu novamente a caixa marcada com 2 asas e encontrou um envelope que ainda não tinha visto. Na frente, Augusto escrevera apenas um nome: Beatriz. A auditoria começou com 142 caixas lacradas, 11 computadores copiados integralmente e um anexo de 8 páginas retirado do depósito do cartório sob supervisão de 3 testemunhas. Durante 5 dias, ninguém do Grupo Valença teve permissão para tocar nos arquivos originais. Rafael acompanhou cada etapa sem tentar acelerar o processo, porque compreendia que qualquer interferência repetiria o mesmo padrão que levara sua família até ali. Na manhã do 6º dia, a equipe independente apresentou ao Conselho uma sequência de registros que eliminava a possibilidade de erro técnico. A assinatura digital de Augusto fora usada em 3 operações realizadas depois do momento em que os médicos declararam que ele já não tinha capacidade para autorizar decisões financeiras complexas. Uma das operações transferira dívidas do grupo para 2 empresas intermediárias, controladas por pessoas ligadas a Otávio. Outra preparava o Solar Valença, como garantia de um empréstimo que seria liberado assim que a proteção criada no acordo com Helena fosse removida. Seira alterara o destino de recursos reservados ao Instituto Azevedo. O auditor não elevou a voz ao explicar. Apenas projetou as datas na parede. Augusto estava internado quando supostamente assinara tudo. Em uma das datas, nem sequer conseguia segurar uma caneta. Otávio permaneceu sentado até o relatório mostrar o acesso feito 3 dias antes do aniversário de Davi. O sistema registrara que ele abrira o anexo completo, baixara as páginas 7 e 8, criara uma cópia reduzida e enviara o arquivo para o próprio endereço pessoal. Em seguida, a assessoria contratada por uma empresa intermediária recebera um resumo no qual Helena aparecia como beneficiária direta da transferência. A auditoria comparou esse texto com o documento original do cartório. Não havia dúvida. O material usado por Beatriz era verdadeiro, mas fora mutilado precisamente nos trechos que explicavam quem seria protegido e quem ficaria impedido de vender a casa. Farei um resumo, disse Otávio, quando o presidente do conselho lhe deu a palavra. O auditor respondeu que resumos não costumavam remover limitações, preservar assinaturas e alterar a compreensão econômica de um contrato. Rafael observou o primo apertar as mãos sob a mesa, como fazia desde os tempos de escola, quando precisava sustentar uma versão que já começara a desmoronar. Por muitos anos, Rafael confundira aquela calma com competência. Agora via o esforço de alguém que passara tempo demais, convencendo a si próprio de que controlar a verdade era o mesmo que proteger uma empresa. O original começou identificando a origem da dívida moral e patrimonial.
Maurício Azevedo desenvolvera a solução estrutural que permitira ao Grupo Valença concluir o primeiro projeto capaz de salvar a companhia. Mas seu nome fora retirado dos registros, quanto relatórios posteriores transferiram para ele a responsabilidade por falhas de execução causadas por cortes de custo aprovados por Augusto. A indenização estimada, atualizada ao longo dos anos, chegava a 280 milhões de reais, valor suficiente para obrigar o grupo a vender ativos, perder o controle familiar e interromper obras em andamento. Helena, única herdeira de Maurício, tinha base documental para exigir o pagamento integral. Não fizera isso. O acordo demonstrava que ela reduzira voluntariamente 60% da compensação, condicionando o restante à preservação de empregos, à conclusão de projetos já contratados e à criação de um instituto de formação técnica com o nome do pai. Também determinava que qualquer reconhecimento público deveria corrigir os registros de autoria. O auditor passou para a página seguinte. Solar Valença não seria transferido a Helena. Propriedade entraria num fundo sem possibilidade de venda, e Beatriz teria direito vitalício de morar ali, sem depender de Rafael, de credores ou de decisões futuras do conselho. Beatriz pediu que repetissem aquela parte. O auditor leu novamente palavra por palavra e acrescentou que os impostos atrasados, os seguros e os custos de preservação pagos, nos últimos 2 anos, tinham saído da estrutura aceita por Helena, num total de 3.420.000 reais. A casa quase fora tomada 48 horas antes da formalização do acordo, porque Augusto escondera da família uma dívida acumulada durante a crise. Helena autorizara o pagamento imediato mesmo, sem receber nenhuma compensação naquele momento. Beatriz olhou para a cópia incompleta que usara no aniversário e depois para a versão integral. A assinatura era a mesma. O contexto era tudo o que faltava. Recordou a mala azul diante dos convidados, Davi agarrado à mão da mãe e a frase que não compreendera sobre alguém aceitar perder mais do que eles poderiam devolver. Naquele jardim, acreditara estar defendendo a casa do perigo. Agora descobria que expulsara justamente a mulher que impedira o banco de fechá-la. Nenhum pedido de desculpas apareceu imediatamente. Beatriz apenas retirou os óculos, dobrou as hastes com cuidado e permaneceu olhando para a mesa como se a madeira pudesse esconder o rosto que já não sabia sustentar. Rafael levantou-se antes que a reunião prosseguisse. Havia advogados, auditores, representantes dos bancos e membros da família presentes, mas ele não pediu que ninguém saísse. Disse que os fatos sobre Augusto seriam comunicados integralmente, incluindo a apropriação do trabalho de Maurício e a campanha que destruíra sua reputação. Admitiu que tivera acesso a indícios antes da conclusão da auditoria, e mesmo assim tentara formular uma defesa que preservasse a imagem do pai. Depois falou sobre o aniversário, sem usar a palavra confusão, porque já entendia que ela servia para diluir responsabilidades. Minha esposa foi acusada diante do nosso filho e de 120 pessoas. Eu não precisava conhecer cada cláusula para impedir que ela fosse humilhada. Precisava apenas reconhecer que ninguém deveria ser expulso sem ser ouvido. Rafael olhou para Beatriz, depois para a cadeira vazia de Otávio. Eu pedi que Helena saísse para manter a calma. Na prática, escolhi a comodidade de quem a acusava. A confissão não o absolvia, mas retirava a proteção que durante anos envolvera as falhas dos Valença em palavras como prudência, família e estabilidade. Otávio bateu a palma da mão na mesa e disse que todos estavam fingindo não compreender o que ele fizera. Lembrou que passara 15 anos renegociando dívidas, escondendo fragilidades dos bancos e assumindo tarefas que Rafael recusava porque podia se dar ao luxo de ser o herdeiro ético. Disse que Augusto o procurava quando precisava salvar a empresa, mas o afastava quando havia fotografias, discursos ou decisões de sucessão. Enquanto Rafael herdava o sobrenome com prestígio, Otávio herdara apenas o trabalho sujo. Eu era o empregado com o mesmo sangue, afirmou, sem controlar a voz. Quando descobriu que Augusto pretendia entregar poder de veto a Helena e a um conselho independente, concluiu que seria descartado depois de manter o grupo vivo. Criou as empresas intermediárias para preservar recursos sob seu controle e preparou o empréstimo usando a casa porque acreditava que somente uma crise permitiria afastar Helena. Não se considerava ladrão, considerava-se o único disposto a fazer o necessário.
O presidente do conselho respondeu que pessoas podiam ser injustiçadas e ainda assim escolher cometer fraude. Otávio baixou os olhos. Pela primeira vez, não apresentou outra justificativa. A decisão foi imediata. Otávio perdeu o cargo, teve o acesso aos sistemas bloqueado e ficou sujeito à investigação financeira conduzida fora da empresa. Os contratos das companhias intermediárias foram suspensos, e os bancos concordaram em manter as operações essenciais, enquanto a auditoria examinava cada transferência, pois afastar-se temporariamente da presidência executiva, não como gesto de espetáculo, mas porque reconhecia que participara de uma cultura em que a família decidia quais verdades podiam existir. O conselho nomeou uma direção provisória e aprovou a divulgação do relatório sobre Maurício. Beatriz ouviu tudo sem interferir. Quando a reunião terminou, pediu para ler a carta encontrada no envelope com seu nome. Augusto escrevera que passara décadas temendo perder a empresa, mas acabara usando esse medo para justificar a destruição de outro homem. Confessava que Helena aceitara menos não por fraqueza, mas porque se recusava a punir trabalhadores pelos atos dos donos. No final, pedia que Beatriz não transformasse a casa numa desculpa para repetir seus erros. Ela leu essa frase 3 vezes. O marido conhecia exatamente o que ela faria e morrera sem encontrar coragem para impedi-la pessoalmente. Helena recebeu o relatório preliminar no escritório temporário montado na sala do apartamento. Davi estava na escola. Lúcia havia saído para comprar pão e a cidade que guia seu movimento do lado de fora, indiferente ao fato de que o nome de Maurício Azevedo acabava de ser oficialmente reconhecido nos documentos internos do grupo. Ou pelas páginas devagar, conferindo datas, assinaturas e valores que conhecia havia anos. Não sorriu quando chegou o afastamento de Otávio, nem sentiu alívio ao ler que Beatriz fora induzida ao erro. Manipulação não apagava a escolha, e desespero não anulava a responsabilidade. O que a fez fechar os olhos por alguns segundos foi uma frase simples da auditoria. A autoria técnica original pertence a Maurício Azevedo. Seu pai esperara por aquelas palavras durante 24 anos. Helena apoiou a mão sobre a mesa. No mesmo lugar onde ele costumava abrir os projetos quando ela era criança, percebeu que não havia ninguém ali para ouvi-las com ela. A justiça chegava, mas não devolvia o tempo. Apenas impedia que a mentira continuasse ocupando o lugar do nome dele. Rafael telefonou e pediu para encontrá-la. Helena recusou uma conversa privada antes da divulgação pública, porque não queria que a família transformasse novamente uma correção institucional em acordo doméstico. Disse que o comunicado deveria reconhecer Maurício, explicar a manipulação dos documentos e retirar qualquer insinuação de fraude contra ela. Rafael concordou sem negociar. Horas depois, o Grupo Valença publicou uma nota assumindo que o projeto fundador fora registrado de forma indevida, que Helena não tentara tomar o Solar Valença e que a campanha de acusações partira de informações manipuladas por um diretor afastado. O texto também reconhecia que Rafael e Beatriz contribuíram para o dano ao agirem sem verificar os fatos. Algumas páginas que haviam chamado Helena de oportunista corrigiram as manchetes, outras apenas apagaram os textos. O Teatro Atlântico pediu uma reunião para rever a suspensão do contrato, mas Helena respondeu que precisava de tempo antes de decidir se aceitaria voltar a um projeto que abandonara com tanta facilidade. Pela primeira vez desde a festa, ela não reagia apenas ao que os outros faziam. Escolhia o que ainda merecia acesso à sua vida. No fim da tarde, Davi chegou da escola carregando o desenho das 2 asas dentro de uma pasta plástica. Contou que uma professora perguntara se aquele seria o símbolo do instituto com o nome do bisavô, notícia que já aparecia nos jornais, ou que sim, mas que o desenho original pertencera a Maurício e representava 2 estruturas sustentando uma a outra sem que nenhuma precisasse desaparecer. Davi perguntou se isso significava que todos voltariam a morar juntos. Helena sentou-se ao lado dele e respondeu que corrigir uma injustiça não consertava automaticamente uma família. Algumas portas podiam ser abertas com chaves, mas outras exigiam tempo, verdade e mudanças que não cabiam num pedido. O interfone tocou antes que ela terminasse. O porteiro informou que várias pessoas da família Valença estavam na entrada. Helena olhou pela janela e viu 3 carros parados diante do prédio. Rafael saiu do primeiro, Beatriz do segundo.
Atrás deles vinham 2 tios, uma prima e os parentes que haviam permanecido em silêncio, enquanto a mala de Helena era retirada do Solar Valença. Eles subiram sem fotógrafos, assessores ou advogados. Beatriz carregava a chave moderna que Helena deixara sobre a mesa do bolo, enquanto Rafael segurava a pasta com o acordo completo e a carta de Augusto. No corredor estreito do 3º andar, a família que costumava ocupar salões pareceu não saber onde colocar as mãos. Helena abriu a porta apenas até a largura do próprio corpo. Beatriz tentou falar, mas a voz falhou depois da primeira palavra. Então colocou a chave no chão e se ajoelhou diante da nora. O movimento foi lento, sem teatralidade, e por isso pareceu ainda mais pesado. Rafael se ajoelhou ao lado da mãe. Os outros fizeram o mesmo, alguns por vergonha, outros porque compreenderam que tinham assistido à expulsão sem oferecer uma única palavra. Davi apareceu atrás de Helena e segurou a barra de sua blusa. Beatriz disse que não pedira apenas que ela saísse de uma casa. Tentara retirar seu lugar na família, separá-la do filho e apagar novamente o nome de Maurício. Admitiu que fora enganada por Otávio, mas que escolhera acreditar porque a mentira combinava com o medo que já alimentava. Rafael não pediu que Helena esquecesse. Disse que falhara quando tentou permanecer entre a mãe e a esposa, porque naquele momento não existia um meio neutro. Existia alguém atacando e alguém sendo atacada. Reconheceu que continuara protegendo Augusto mesmo depois de encontrar provas, e que seu silêncio transformara o amor numa promessa sem utilidade. Beatriz estendeu a chave, mas Helena não a pegou. Olhou para as pessoas ajoelhadas no corredor e não encontrou satisfação na imagem. Encontrou apenas adultos tentando reduzir anos de omissões a uma postura que poderiam abandonar em segundos. Pediu que todos se levantassem. Ninguém se moveu. Então Helena falou com a mesma voz que usara para tranquilizar Davi no dia da festa. Perdão não se prova com joelhos. Vocês fazem depois de se levantar. Beatriz apoiou a mão na parede e ficou de pé com dificuldade. Rafael fez o mesmo. Helena recolheu a chave do chão, mas não abriu mais a porta. Disse que o relatório deveria ser publicado integralmente. O Instituto precisaria sair do papel e nenhum funcionário poderia pagar pelos crimes de Otávio ou pelos erros de Augusto. Beatriz perguntou se um dia Helena voltaria ao Solar Valença. A resposta não veio imediatamente. Helena olhou para Davi, para a chave em sua mão e para a família que finalmente aprendera que uma porta fechada podia proteger alguém, não apenas expulsá-lo. Disse que não retornaria enquanto a casa continuasse pertencendo mais ao orgulho dos Valença do que às pessoas que viviam nela. Rafael aceitou sem tentar convencê-la. Tir entregou o acordo completo e a carta de Augusto. No verso da última página, Helena encontrou um desenho feito pelo sogro nos meses finais da doença. Eram 2 asas ligadas por um círculo, o símbolo de Maurício, e abaixo delas havia uma frase curta: que o nome dele abra o que o meu fechou. Helena permaneceu no corredor depois que os elevadores desceram. Pela primeira vez, todas as portas da história estavam abertas. Ainda faltava decidir quais mereciam continuar assim. Helena não voltou ao Solar Valença na semana seguinte, nem no mês seguinte, embora Beatriz tivesse mandado trocar a fechadura principal e entregar uma cópia da nova chave ao porteiro com a instrução de que a nora poderia entrar a qualquer hora. Ela ficou no apartamento de Santos com Davi, retomou os trabalhos menores que ainda permaneciam sob sua responsabilidade e recusou a proposta do Grupo Valença para assumir imediatamente qualquer cargo na reorganização. Disse ao conselho que não trocaria a humilhação de ter sido expulsa por uma posição de poder oferecida no meio do pânico. Qualquer aproximação exigia 3 compromissos formais: a restauração pública do nome de Maurício Azevedo, criação de um conselho independente com representação dos trabalhadores e a garantia de que nenhum funcionário seria demitido para compensar as perdas causadas pelas fraudes de Otávio. O primeiro comunicado completo foi publicado 19 dias depois da auditoria. O Grupo Valença reconheceu que Maurício desenvolvera a solução estrutural do projeto que salvara a companhia. Admitiu que sua autoria fora retirada dos registros e informou que os relatórios usados para responsabilizá-lo continham alterações aprovadas pela antiga direção. A nota não tratou o caso como um mal-entendido. Usou palavras claras: omissão, manipulação
No edifício construído a partir daquele projeto, uma placa com o nome de Augusto foi retirada da entrada principal e substituída por outra que identificava Maurício Azevedo como autor da solução técnica original. Helena enviou uma fotografia antiga do pai e pediu que a placa incluísse também os nomes dos profissionais apagados junto com ele. Quando viu a imagem da nova placa pela internet, Lúcia permaneceu muito tempo em silêncio, passando o dedo sobre o rosto do marido na fotografia. Depois fechou o computador, abriu a janela e disse que Maurício teria reclamado do tamanho das letras. Helena riu pela primeira vez ao falar do pai, sem sentir que a memória dele precisava ser defendida. Otávio não desapareceu da história como se todos os anos em que trabalhara para o grupo nunca tivessem existido. A investigação confirmou que ele desviara recursos, utilizara assinaturas digitais sem autorização e criara empresas intermediárias para controlar parte das dívidas, mas também mostrou que durante uma década fora responsável por evitar falências, renegociar contratos e manter milhares de empregos quando Augusto se recusava a admitir a gravidade das crises. Esses méritos não apagaram os crimes, assim como as injustiças sofridas por ele não tornaram suas escolhas inevitáveis. Otávio perdeu o cargo, teve bens bloqueados para ressarcir parte dos prejuízos e passou a responder pelos atos praticados. Numa carta enviada ao conselho, reconheceu que começara tentando provar que era indispensável e terminara criando uma empresa que somente ele poderia salvar. Acordou que a verdade não deveria ser usada como vingança, nem mesmo contra quem tentara destruí-la. O nome de Otávio permaneceu nos projetos em que realmente contribuíra, mas sua fotografia foi retirada da galeria de diretores enquanto a investigação seguia. Beatriz demorou mais para compreender que um pedido de perdão não tinha valor se a rotina permanecesse igual. Durante os primeiros dias, telefonava para Rafael perguntando quando Davi voltaria a dormir no solar, enviava roupas, brinquedos e pratos preparados pelos funcionários da casa, como se a quantidade de coisas pudesse reconstruir uma confiança que ela própria quebrara. Helena devolveu os objetos mais caros e aceitou apenas um caderno que Davi deixara no quarto. Então Beatriz parou de mandar presentes. Começou a perguntar. Perguntou quais dias poderia ver o neto, se Helena preferia estar presente e quais assuntos não deveriam ser discutidos diante dele. Quando Davi visitou a avó pela primeira vez depois da festa, Rafael o levou e buscou no horário combinado. Beatriz não mencionou a volta para casa. Não criticou Helena e não tentou convencer o menino de que a família estava sofrendo por causa da mãe. Preparou o pão de queijo, montou o telescópio no jardim e escutou quando Davi contou que gostava do apartamento de Santos porque conseguia ouvir os vendedores na rua pela manhã. Ao despedir-se, perguntou se poderia abraçá-lo. O menino abriu os braços antes de responder. Um mês depois, Beatriz pediu para falar numa reunião com trabalhadores, parentes e representantes das empresas afetadas. Não levou um texto escrito por assessores. Ficou diante das pessoas que tinham assistido ao vídeo da expulsão e admitiu que usara o medo de perder a casa para justificar uma crueldade. Fora manipulada, mas que a manipulação funcionara porque encontrara dentro dela desconfiança, orgulho e a crença de que o sobrenome Valença lhe dava o direito de julgar Helena sem ouvi-la. Não citou a idade, a viuvez ou o amor por Davi como desculpas. Depois entregou a Helena uma caixa com cartas, desenhos e fotografias de Maurício que Augusto escondera durante anos. Pés havia uma mensagem nunca enviada a Lúcia, na qual Augusto reconhecia que escolhera preservar a empresa e sacrificar o homem que o ajudara a construí-la. Helena recebeu a caixa sem abraçar Beatriz. Apenas agradeceu e disse que aqueles documentos pertenciam à mãe. Beatriz aceitou a distância. Pela primeira vez, não tentou transformar a própria vergonha numa obrigação de consolo para quem ela ferira. Rafael afastou-se da presidência executiva durante a reorganização e recusou o cargo temporário oferecido pelo novo conselho. Começou a trabalhar apenas como responsável por 2 projetos menores, respondendo a profissionais que antes estavam abaixo dele, e passou a frequentar encontros de acompanhamento psicológico uma vez por semana. Helena não perguntou o que ele dizia nessas conversas. Observava o que fazia fora delas. Rafael deixou de usar Davi como motivo para aparecer sem aviso. Via os horários. Participava das reuniões escolares,
buscava o filho nos fins de semana combinados e não tentava prolongar cada encontro com Helena por meio de assuntos que poderiam ser resolvidos numa mensagem. Quando Beatriz criticou a decisão do conselho de incluir representantes dos trabalhadores, Rafael discordou dela diante dos outros membros da família, sem humilhá-la e sem esperar que Helena estivesse presente para testemunhar sua coragem. Também assinou o documento que retirava dos Valença o poder de alterar unilateralmente o fundo do solar. Pela primeira vez, abria mão de controle antes de saber se isso lhe devolveria alguma coisa. Helena e Rafael passaram 4 meses falando apenas sobre Davi, os documentos da auditoria e os compromissos que ainda precisavam cumprir. O menino deixou de perguntar quando voltariam todos para a mesma casa, porque percebeu que podia amar o pai no apartamento de Rafael, visitar Beatriz no solar e dormir com a mãe em Santos sem trair ninguém. Nos domingos em que os 3 almoçavam juntos, Helena e Rafael evitavam representar uma reconciliação que ainda não existia. Não davam ao filho promessas que os adultos não tinham certeza de cumprir. Tarde, enquanto guardavam seus materiais escolares, ele perguntou se os pais ainda eram casados. Helena explicou que eles continuavam ligados por muitas coisas, mas estavam decidindo qual tipo de relação poderiam construir depois do que acontecera. Davi pensou por alguns segundos e respondeu que casas reformadas precisavam ficar vazias antes de receber pessoas outra vez. Helena reconheceu naquela frase a maneira como o filho transformava tudo o que ouvia em desenho e construção. Beijou sua testa e disse que ele estava certo. A primeira conversa entre Helena e Rafael, que não envolveu o filho, aconteceu numa cafeteria perto do porto. Rafael não levou flores, joias ou documentos. Disse que durante anos acreditara ser uma pessoa pacífica, quando na verdade apenas empurrava conflitos para quem tinha menos poder de suportá-los, ou que não esperava ser perdoado porque perdera o direito de exigir um resultado para o próprio esforço. Helena ouviu sem interromper, pois disse que também precisava reconhecer sua parte, não na expulsão ou na mentira, mas no hábito de ocultar decisões importantes para proteger todos ao redor. Ao manter o acordo com Augusto em segredo, retirara de Rafael a oportunidade de conhecer a verdade enquanto o pai ainda estava vivo e permitira que o casamento fosse sustentado por uma confiança incompleta. Isso não tornava equivalente o que os dois fizeram, mas mostrava que uma relação nova não poderia repetir o silêncio antigo. Rafael perguntou se ainda existia a possibilidade de uma relação nova. Helena respondeu que existia uma porta, mas nenhuma garantia de que ela levaria de volta ao mesmo lugar. Nos meses seguintes, eles começaram a se encontrar sem chamar aquilo de reconciliação. Caminharam pela praia depois de levar Davi à escola, visitaram juntos o canteiro onde funcionaria o Instituto Maurício Azevedo e aprenderam a terminar conversas difíceis sem fugir ou ameaçar partir. Rafael ouviu Helena falar da infância, das vezes em que Maurício voltara para casa depois de entrevistas fracassadas e guardara os sapatos na porta para que a filha não percebesse que caminhara quilômetros por não ter dinheiro para o ônibus. Helena ouviu Rafael contar como Augusto o ensinara a confundir lealdade com proteção do sobrenome e como Beatriz transformara a casa num lugar onde ninguém dizia certas palavras para não provocar outra crise. Houve escolhas repetidas. Rafael dizia a verdade antes de ser pressionado. Helena pedia ajuda antes de assumir sozinha o peso. Quando discutiam, não usavam Davi, Augusto ou Maurício como armas. 6 meses depois, Helena aceitou que Rafael segurasse sua mão durante uma visita ao instituto. Não era a volta ao casamento antigo. Era a primeira decisão de construir algo que ainda não tinha nome. O Instituto Maurício Azevedo foi inaugurado 9 meses após o aniversário de Davi, num prédio restaurado próximo ao Porto de Santos. O conselho do grupo destinou recursos permanentes para cursos de desenho técnico, conservação arquitetônica e gestão de obras, enquanto sindicatos e escolas públicas ajudaram a selecionar os primeiros alunos. O símbolo das 2 asas foi preservado como logotipo, não por representar uma família, mas porque Maurício escrevera num dos projetos que nenhuma estrutura permanecia de pé quando uma parte era obrigada a sustentar tudo sozinha. Na entrada principal, Davi pendurou o desenho que entregara à mãe no aniversário. O papel ainda tinha uma dobra no meio e uma pequena mancha de cobertura de chocolate perto do telhado,
mas Helena recusou a sugestão de substituí-lo por uma reprodução perfeita. Aquele desenho não existia para parecer novo. Existia para lembrar o dia em que uma criança viu os adultos quebrarem uma família e, mesmo assim, desenhou uma casa com todas as pessoas diante da porta. Antes da cerimônia, Helena colocou a chave de prata numa caixa de vidro dentro da sala de arquivos do Instituto. Ao lado dela, uma placa explicava que a chave pertencera a Maurício e abrira o armário onde os projetos originais sobreviveram ao apagamento de seu nome. Não seria entregue a Helena, a Rafael ou a qualquer diretor. Ficaria sob responsabilidade coletiva do arquivo, com acesso registrado e supervisionado. Quando Rafael perguntou se ela tinha certeza, Helena respondeu que alguns objetos se tornavam perigosos quando uma única pessoa podia decidir o que permaneceria trancado. Ele assentiu sem tentar mudar sua decisão. Do lado de fora, funcionários, alunos, jornalistas e membros da família aguardavam o início da cerimônia. Beatriz, porém, permaneceu parada diante da porta principal. Poderia ter entrado com os outros, mas esperou até que Helena se aproximasse. "Eu posso entrar?" perguntou. Helena olhou para Beatriz, depois para Rafael e Davi, que segurava a fita azul da inauguração. Abriu a porta por completo. Disse que Beatriz poderia entrar, não porque o passado tivesse sido apagado, mas porque aprendera a pedir passagem em vez de tomar posse. Todos atravessassem. Helena explicou que aquele instituto, o Solar Valença e qualquer relação que ainda existisse entre eles, obedeceriam a uma regra simples. Ninguém seria expulso para proteger uma mentira. Ninguém seria obrigado a permanecer para preservar uma aparência. E ninguém teria o direito de decidir sozinho quem pertencia à família apenas porque segurava uma chave. Beatriz entrou devagar. Rafael permaneceu ao lado de Helena sem tocar sua mão até que ela própria a estendesse. Davi cortou a fita e as duas pontas caíram para lados diferentes antes de serem recolhidas pela mesma criança. Dentro do salão, a placa com o nome de Maurício recebia a luz da manhã, enquanto o desenho de duas asas se movia levemente com o vento que atravessava a porta aberta. Aquela noite, depois que os convidados partiram, Helena, Rafael e Davi voltaram ao Solar Valença para buscar algumas caixas que ainda pertenciam a ela. Beatriz não pediu que ficassem. Apenas mostrou que o antigo quarto de Helena havia sido preservado e disse que nenhum objeto seria retirado sem sua autorização. Ao chegar à entrada, Davi perguntou se um dia os três morariam juntos novamente. Rafael olhou para Helena, mas não respondeu por ela. Helena disse que talvez construíssem uma casa diferente, num lugar onde nenhuma memória antiga pudesse decidir como deveriam viver. Também disse que ainda havia conversas, escolhas e tempo pela frente. Davi pareceu satisfeito. Colocou a mão na maçaneta e perguntou quem fecharia a porta. Helena respondeu que ninguém precisava fechá-la naquela noite. Eles desceram os degraus juntos, sem prometer um final perfeito, mas sem repetir o silêncio que quase os destruíra. Atrás deles, a entrada do Solar Valença permaneceu aberta, não como convite para esquecer, mas como prova de que uma família só começava a mudar quando deixava de confundir amor com posse. Esta história é uma obra de ficção criada para entretenimento e reflexão. Personagens, empresas, acontecimentos e conflitos foram construídos de forma imaginária, e qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é coincidência. Questões familiares, financeiras e jurídicas podem exigir orientação profissional adequada em situações reais, especialmente quando envolvem patrimônio, contratos, exposição pública ou o bem-estar de criança. A história de Helena mostra que permanecer em silêncio nem sempre protege quem amamos. Em muitas situações, o silêncio apenas entrega mais espaço a quem manipula, humilha ou decide pelos outros. Perdoar também não significa apagar consequências, voltar imediatamente ao lugar onde fomos feridos ou aceitar promessas sem mudanças concretas. O perdão saudável pode caminhar ao lado de limites, tempo e responsabilidade. Acompanham esta história, fica um conselho simples. Não esperem uma grande ruptura para dizer que algo está errado. Tem antes de julgar. Não usem crianças como mensageiras em conflitos familiares e observem se um pedido de desculpas vem acompanhado de atitudes repetidas. Palavras podem abrir uma conversa, mas somente escolhas consistentes reconstruem confiança. Uma família não se mede pelo tamanho da casa, pelo sobrenome na porta ou por quem segura as chaves.
Ela se revela na maneira como cada pessoa é tratada quando já não aceita permanecer calada.